Estamos de volta com o nosso programa Conversa Aberta. Muito obrigado pela sua sintonia, pelas nossas redes sociais, onde você está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, realmente. Boa noite. Enfim, bom, eu conversei, fiz uma pergunta aqui para a professora, aqui antes do bloco, a professora Valdete, sobre se ela qual é a religião da senhora? Resumindo. Bom, no lugar onde eu nasci, todas as pessoas tinham que ser batizadas católicas. Você nasceu no hospital, em casa? Eu nasci em casa. Nasci em casa, né? Numa cidadezinha, eu diria que a cidade mais católica de Santa Catarina era na época, São Ludgero. O primeiro seminário de Santa Catarina lá estava, então eu nasci todo dentro da igreja. A religiosidade lá imperava em todos os momentos, né? Grande parte da minha formação se deu dentro da religião, mas eu tinha algumas coisas que me intrigavam muito. E eu comecei a buscar algumas respostas, inclusive eu queria ler a Bíblia, eu não podia, porque o padre dizia que eu não podia, porque quem lia a Bíblia tinha perturbações, e eu tentava me aproximar muito da igreja para tentar ler aquela Bíblia que estava lá, eu queria saber o que tinha lá dentro. Tanto é que quando eu cheguei em Joinville, a primeira coisa que eu fiz com o primeiro salário meu foi comprar uma Bíblia. E eu li ela do começo ao final, levei 1 ano. A partir daí eu comecei a buscar respostas, mas a resposta que eu encontrei assim, mais adequada para mim, sobre quem eu sou, né, e o que é essa religião que me perseguia tanto tempo, eu busquei no livro do Toynbee, né, A Natureza e a Mãe Terra. Lá ele define todas as 5 religiões, o nascimento de cada uma delas. E aí, a partir daí, eu comecei, então, a rever a minha vida, rever tudo que eu acreditava. E eu diria hoje, se você me perguntar que religião, não, eu não tenho religião. Né? Hoje eu não sigo nenhuma religião. E isso me dá um conforto, porque ao não seguir nenhuma, eu não induzo as pessoas, eu também não digo qual é a verdadeira, porque cada um que tem uma religião acha a sua verdadeira. E se nós analisarmos na humanidade, a maior parte das guerras, a maior parte de todos os genocídios, né, que aconteceram foi por conta de religião. Até hoje acontece. Então, para mim, não tendo uma religião significa dizer que todas, para mim, são válidas. Então, se todas são válidas, não há para mim motivo nenhum de eu estar dizendo que essa ou aquela é mais importante e eu fico em paz comigo e com outras pessoas. Muito bem. Se eu tiver que ir a um culto, eu vou, onde quer que seja, mas eu não sigo nenhuma religião, porque eu acho que isso para mim é desnecessário. Padre Ivan, como a Igreja Católica lida com padres que fazem política? Bom, atualmente a gente entende que todo padre, como líder numa comunidade, ele tem todo o direito de se manifestar lutando por justiça, pela verdade, buscando conscientizar as pessoas para escolherem os melhores candidatos. Inclusive, a Igreja Católica ela nunca foi fundamentalista, tanto que daqui um belo de um exemplo, a Igreja ela prega o Evangelho, mas não faz lavagem cerebral, não obriga ninguém a seguir, cada fiel segue e escuta o que quer, cada um de nós é desafiado na sua consciência a buscar a verdade. A igreja não é uma força opressora, pelo contrário, a igreja quer ser libertadora, quer libertar o ser humano em todas as suas ânsias e sonhos e esperanças. Agora, quando um padre, especificamente, ele passa a ser candidato por algum partido, nesse momento a orientação geral da Igreja Católica é que ele, naquele período eleitoral, ele seja suspenso do exercício do ministério, ele continua padre, mas não exercendo a função, e após as eleições, caso eleito, ele vai cumprir o seu mandato sem ser padre. E a partir daí, não eleito, ele terá que realmente refazer-se espiritualmente para poder exercer o ministério. Ô padre, o senhor como PT já recebeu algumas ameaças ou está tudo tranquilo, padre? Porque a gente vem vivendo uma situação, né, assim, hoje em dia no Brasil, com a questão do impeachment da presidente Dilma, tudo, né? Eu, na verdade, eu tenho uma posição, eu sempre fui um padre bastante polêmico, porque eu me posiciono diante dos mais diversos e geralmente sou um pouco contra ao que tudo e o que a sociedade em geral se propõe. E realmente até eu fiz uma filiação há pouco tempo, no momento em que eu sentia o Partido dos Trabalhadores bastante agredido injustamente pela própria mídia e por forças opressoras desse Brasil colonial, do Brasil de direita, que agora mesmo, né, estamos vendo a cada dia o porquê que eles fizeram o que fizeram com o governo aí da presidente Dilma. Então, foi simplesmente um ato de solidariedade aos trabalhadores,
aos pobres desse país, à multidão de excluídos que pelo menos tiveram voz e vez nesse período. E o que lhe confesso, o que mais lamento é que esses mesmos pobres hoje estão junto, né, agredindo quem lhes deu o pão, enfim, faz parte, né, o pobre, ele não é pobre só de bens materiais, ele é pobre de cultura, de opinião muitas vezes, e ele é levado pela grande mídia brasileira. Então a gente lamenta profundamente isso, porém eu não recebi nenhum tipo de ameaça, pelo contrário, eu tenho sido muito respeitado. Eu convivo em meio à sociedade, a todos os partidos políticos. O senhor é muito querido aqui em Joinville, padre. Viu, padre? Olha, aproveitando esse assunto aqui, eu separei aqui um texto muito interessante, até para a gente pudesse abordar sobre a questão do religioso na política, né? E eu achei interessante, eu queria passar isso também para a professora Valdete, fazendo um paralelo ao Jesus da história, que foi contra uma dominação imperial, justamente por causa disso, na roda da história, o esmagou, né? Foi crucificado, e o que serviu de lição para esses candidatos que seguiram esses caminhos de Jesus na contramão do império. Eles aderiram ao Estado, ao projeto imperial de poder, ao exemplo aí do Malafaia, do Eduardo Cunha, do outro também que agora me esqueci, é o Feliciano, né? Que usam seus títulos religiosos para dominarem o cenário político. Eles aprenderam que quando vão contra ao poder, ao sistema, você pode ser esmagado como foi Jesus. E no caso deles agora, a minha pergunta, eles aderiram a esse modelo de governo para dominar e controlar e aí obter o sucesso? Estou falando dessas figuras, dessas três figuras que você mencionou? O padre Macias que falou sobre a questão, né? Isso. A pergunta que eu fiz a ele sobre o que pensa a Igreja Católica, né? Agora eu estou citando assim, por exemplo, na ala evangélica, né? Sobre essa... Posso interferir um pouquinho? Vamos lá. Eu diria que ali escapou a religião, escapou a fé em Cristo, escapou... Né, misturar Jesus ali é um crime. Eu diria que sim, o maior interesse dessas figuras que estão ali é o interesse econômico. Né? O interesse é o poder, né? Porque certeza. Pelo poder ele vai conseguir o econômico. Então não tem nada de política no meio. Ali o Deus é o dinheiro. É uma política tacanha que está se fazendo, porque tem aqui um benefício muito particular, muito próprio, que estão levantando isso aí, né? Eu acho que, por isso que eu não concordo de usar Jesus naquele momento, né? Usar a figura de Jesus ou de Deus naqueles momentos lá onde eles estão para evocar, porque na verdade eles estão desconfigurando tudo, né? Não é isso, né, realmente que se pretende, né? Na vida social e na vida política, que o padre Ivan estava falando há pouco, né? Sobre a questão do padre ser um político. Eu acho que os padres têm que aderir, sim, à política. Eles são seres políticos, né? A fé é política. Com certeza. A fé é política. Então, eu acho que, independente se ele é padre ou não, as pessoas têm que aderir ele é um cidadão. À política. Exato, ele tem que exercer. E nós tivemos aqui, eu acho que dentro da religião, dentro do catolicismo, nós tivemos momentos muito oportunos, que se o PT, ele também existe hoje, foi naquele momento oportuno da teologia da libertação. Né? Um momento que a teologia da libertação, ela se coloca a favor dos pobres, né? A partir de Medellín. Então, naquele momento, a América Latina toda se configura dentro de uma eleição em favor dos pobres, e não eleger apenas os ricos, não trabalhar só a favor dos ricos, como a Igreja Católica era, né, há um bom tempo. Então, eu acho que a grande parte das lideranças, ela nasce a partir da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, que isso foi fundamental para a politização. Então, grande parte das lideranças que nós temos hoje do PT nasceram naquele período, né? Inclusive na ABC Paulista, tiveram influência da teologia da libertação. Então, sim, eu acho que de alguma maneira a igreja ela foi fundamental, ela é fundamental. Agora depende para que lado que ela vai, né? Se configurando e o que ela vai fazendo na vida. Então, a teologia da libertação, lamentavelmente, ela está fraca, está enfraquecida hoje, né? Mas o que eu acho bacana, professor, é que a igreja, ela participando do processo político, a Igreja Católica, ela não pensou nela e nem colocou padres lá. Ela criou lideranças, ela projetou pensamentos, ela buscou ideais, mas em todos os partidos. A igreja nunca, assim, claro, teve um período aí que a igreja pode até ter levantado especificamente uma bandeira política, mas hoje mesmo entre os padres não se fala de uma sigla,
mas se luta por causas que achamos justas, espelhados em Cristo, né? E esses pastores cujos nomes foram citados aqui, eu não consigo encontrar Jesus Cristo neles. Aliás, se olhar as pautas do Congresso e as votações dos mesmos, eles votam contra Jesus Cristo todos os dias. A pauta do Evangelho é outra, não é a desses pastores. Então, eu concordo plenamente com a professora quando ela diz que ali não se pensa em colocar o Evangelho ou até mesmo a religião, mas se pensa em benefício próprio, em influência e até mesmo em buscar o poder a qualquer preço, né? A gente sabe que essa é uma tentação do ser humano até muito maior até do que adquirir dinheiro. A tentação do poder, de influenciar, de querer mandar na vida dos outros. E eu vejo a Igreja Católica, eu sou até suspeito em falar, por ser padre, mas a Igreja ela nunca teve essa ambição. Nós tivemos tantos presidentes católicos, mas nunca governaram especificamente para a Igreja Católica de forma unilateral, exclusiva. A Igreja sempre procurou criar bons líderes na sociedade que governassem para o bem comum do povo. E como podemos ver essa interferência religiosa nas decisões políticas no Brasil? A partir das leis, a partir do que as pessoas fazem. Quantos projetos de lei existem, né? Tem vários projetos de lei que existem que vai desfavorecer as minorias, que vai desfavorecer uma população que está tentando incluir-se. Eu acho que isso é um retrocesso que nós estamos percebendo dia a dia. A gente vê, no caso, os gays, né? O casamento gay, o aborto também, que é um assunto polêmico também em relação a isso daí, né? Tem... A presidente, ou a ex-presidente, ou a presidenta, bom, enfim, ela até disse há um tempo atrás, que eu achei que até que ela foi infeliz nisso, como ela citou, falando sobre o aborto, que acho que ela é a favor, né, até do aborto. Bom, todos eles são. Enfim, às vezes, para agradar uma assim, igreja ou outra, eles dizem que não. É como se a pessoa tivesse um dente podre, é só ir lá e tirar. Quer dizer, não dando a mínima importância que ali tem um ser humano ali dentro. Eu mesmo como padre, a Igreja Católica tem suas posições, só que eu entendo também que o Evangelho está acima da Constituição brasileira e eu como católico, independente do que a Constituição disser, eu vou realmente ser e acreditar naquilo que eu, como religioso, creio firmemente. Então, acima da Constituição ainda estão os mandamentos de Deus, né? Não vejo por que a lei brasileira tenha que obrigar quem é católico ou quem não é católico a também não fazer o aborto. Gostaria, claro que sim, que a vida do ser humano fosse respeitada do início ao fim, de que realmente tivéssemos a justiça acima de tudo, porém... não acho essas pequenas coisas, elas não é que elas interfiram tanto na vida. Eu preferia que esses deputados, que às vezes fazem uma guerra tão grande contra essas pequenas questões morais, que fossem mais honestos, mais decentes, menos fariseus, que eu acho que foi a classe que Jesus mais questionou. Aliás, eu vou citar um pequeno exemplo que para mim fala bastante. Quando tivemos a carreata para Jesus em São Paulo, tínhamos também a passeata gay no mesmo dia, né? E de repente, numa delas, Jesus estava sendo humilhado, desprezado, e na outra nós tínhamos todos os fariseus em cima dos caminhões, nenhum daqueles pastores ficha limpa, todos ficha suja. Então, francamente, eu acho que se Jesus estivesse em São Paulo naquele dia, em qual das duas carreatas, das passeatas ele estaria? Eu não sei, para mim, acho que ele estaria lá onde ele esteve com Madalena, com os pecadores, porque com os fariseus certamente ele não estaria. Por isso eu concordo que nós temos que ter um Estado laico de fato, entende? E não misturar essa história, botar religião no meio, esses credos religiosos. Eu acho que as pessoas, elas precisam, acima de tudo, elas têm que ser éticas. Eu acho que essa palavra a gente esqueceu, né? Acima de tudo. Porque se nós analisarmos, por exemplo, você falou do Evangelho, né? As nossas leis todas, elas são pautadas, os nossos códigos, elas foram todos pautados na religião. Os primeiros códigos, né, de direito, ele veio a partir da religião. Isso. Né? Direito romano se fundamenta e a partir no direito daí, canônico da igreja. Exatamente. Então nós temos realmente... Mas não há de negar, professora, que o cristianismo em si, o evangelho, o Cristo, ele trouxe um benefício enorme à humanidade. Nós aí vamos entrar numa discussão muito ampla e profunda, mas transformou a Terra,
tanto que a nossa história é antes de Cristo e depois de Cristo. Negar essa influência positiva por alguns líderes religiosos ou por alguns que provocaram guerras ou até mesmo genocídios seria desconhecer a verdade. Aliás, eu acho que a gente não pode Padre contrapor isso. Tem aqui um historiador, acho que a senhora já deve ter falado, Raul Jandet, historiador francês. Ele diz que grande parte do discurso que fazem parte da imaginação política das pessoas vem das religiões, das crenças populares e da mitologia, sem perceber, porém, que tudo isso é um fenômeno inconsciente e as pessoas aí se entusiasmam, né? Mergulham no universo mitológico, repleto de conspirações demonizantes, profetas anunciando a Era do Ouro, heróis salvadores, prometendo conduzir o povo à Terra Prometida. Então, a gente vê também, tem vários trechos aí do Velho Testamento, citando isso, e a gente vê políticos atuais prometendo isso daí, coisa que antigos profetas também faziam, né? A maioria deles, olha, eles estão se endeusando, eles se colocam no lugar de Deus, eles são a verdade absoluta, e é o que acho que a gente queria dizer até no início do programa, que esse fundamentalismo religioso, esse sim é um veneno. Agora, a religião, ela faz parte do ser humano. É impossível ser religioso só dentro de um templo e ao sair de lá como se a religião não influenciasse no seu comportamento, nas suas opiniões, no seu dia a dia. Mesmo que até eu não seja um ser religioso, a sociedade ela é como um todo religiosa e eu não consigo viver de forma isolada desse fenômeno. Então o fenômeno religioso ele faz parte. O Estado laico, volto a dizer, não é um Estado sem Deus. Não é por invocarmos Deus que nós estamos traindo o Estado. Agora, à medida que nós queremos que prevaleça a nossa religião, à medida que a gente queira excluir os outros porque não fazem parte do meu grupo, aí eu estaria agindo de forma realmente antiética, de forma até mesmo que Cristo não agiu. Porque, pelo contrário, ele tratava até com mais amor quem não pertencia ao seu grupo. E eu creio que está faltando realmente a gente se espelhar na pessoa de Jesus Cristo. Esses pastores aí, cujos nomes foram citados, esses neopentecostais, e esse fenômeno todo que está aí invadindo a política e realmente é preocupante, ele volta muito ao Antigo Testamento. Ele pega figuras do Antigo Testamento, recria o judaísmo, que queira ou não, ele é fundamentalista. Eu diria que, inclusive, o cristianismo tem algumas Professora partes, Rodete, algum momento também foi e também é fundamentalista. Professora Rodete, né? eu quero convidá-los a tomar um copinho d'água. Nós voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco do programa. Nós vamos fazer uma breve pausa, voltamos já e nós vamos falar sobre a repercussão das bancadas religiosas nas leis, principalmente na educação. Conversa aberta, volta já.